Olá, eu sou Suzana da Silveira, sou terapeuta holística e hoje vou falar sobre o desencarne. E o que é o desencarne? O desencarne é o deixar o corpo físico definitivamente. Ou seja, morrer. E o que é o corpo físico? O corpo físico é o veículo. Precisamos nos conscientizarmos de que nós não somos o corpo físico. Nós estamos no corpo físico. É importante também compreender que nós nunca deixamos de estar no mundo espiritual. Não ver a realidade é ilusão. É ter conceito falso. Pois todos nós temos o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual. E esse perispírito nosso, ele liga o nosso espírito com o corpo físico. E todas as noites, quando dormimos, saímos do nosso corpo físico com o nosso perispírito e vamos, de acordo com a nossa frequência vibratória, para onde melhor nos faz útil em alguns momentos. Então, eu normalmente solicito ao meu mentor, me oriente para que eu vá para algum lugar onde eu seja útil. Ou eu possa estudar em algum local. Se você não pedir todas as noites para que o seu mentor ou o seu anjo da guarda te encaminhe para algum lugar, obviamente você vai ficar à mercê de algumas memórias, alguns fragmentos de memórias das suas vidas passadas, que podem te arrastar para alguns lugares não muito agradáveis. É tão comum as pessoas assim chegarem no consultório e falar: nossa, eu durmo a noite inteira, mas acordo que parece que eu levei uma surra. O outro falar, sabe, sem energia. Tem pessoas que não têm disposição para levantar da cama, sequer para ir ao toalete. Imagina o tanto de energia que não perderam, o tanto desgaste. Provavelmente passaram a noite num processo de descompensação total, de bagunça, né? Digamos assim. É difícil, mas é por aí. A grande maioria é assim. Estão completamente fora do eixo. Mas um dia aprende. Todos nós já passamos por esse processo. Vamos lá, então, nós somos bonzinhos. Não. Todos nós já passamos por processos similares ao que a gente hoje observa nas pessoas e fala: nossa, mas a gente nem pode julgar porque nós já passamos por isso, todos nós. E vamos aos poucos aprendendo, ganhando um grauzinho aqui, outro grauzinho ali, para ir evoluindo gradativamente. O importante é agir, né? Conhecer e começar a agir. É assim. Então, se você lembrar, faça. Peça ao seu anjo da guarda, ao seu mentor, que te encaminhe. Que você vai ver como as suas manhãs serão proveitosas, porque você vai levantar disposto, alegre, feliz, radiante, do dever cumprido,
Então, eu vou exemplificar alguns processos de desencarne. Vou começar pelo áudio que eu postei esses dias. Há uns 8 dias atrás, eu postei um áudio de uma cliente minha que acessou uma vida passada dela, no qual esta existência passada aceitou de pronto o desencarne. Não ficou revoltada, não teve sofrimento nenhum, ficou tranquila. É interessante. Algumas pessoas vão perguntar, nossa, então a grande maioria das pessoas passam assim por esse processo de aceitação de sair do corpo físico? Não, infelizmente, a grande maioria das pessoas ficam revoltadas, não percebem que saíram do corpo físico, continuam achando que ainda estão no plano físico. Outras tantas ficam sentindo dores, sofrendo, criam tipo uma hipnose em volta de si próprio e fica ali. Entra ano, sai ano. Um dia ela vai se recompor, mas para que tanto sofrimento, né? Se pode ser um pouco diferente, pode amenizar todo esse sofrimento. As pessoas, quando desencarnam, os que ficam no plano físico, acham, ai, coitado, ai, agora deve ter virado anjo, deve ter virado uma pessoa assim, sabe, um santo. Não é nada disso. A pessoa desencarnou, ela continua do jeitinho que ela era. Se ela era uma pessoa amável, ela continua amável. Se ela era uma pessoa arrogante, continua arrogante. Se ela era uma pessoa otimista, continua otimista. Se ela era uma pessoa feliz, continua feliz. Se ela era uma pessoa prepotente, continua prepotente. Autoritária, continua autoritária. E assim sucessivamente. E o porquê disso? Por causa da frequência vibratória dela. Então, quando a pessoa desencarna, ela não melhora e nem piora. Ela continua no mesmo padrão vibratório que ela tinha enquanto estava no plano físico. Eu vou citar alguns exemplos para que vocês possam ter um perfil maior. O André Luiz. O André Luiz, um médico renomado do estado do Rio de Janeiro, ele tinha tudo na vida. E um dia passou mal, foi para uma cirurgia do estômago e desencarnou na mesa de cirurgia. Deu a sua entrada no plano espiritual pelo umbral, que é uma zona que a grande maioria passam por ele. Uma pequena parcela consegue observar que está num lugar não adequado. E aí faz uma oração, liga-se ao Criador, pede ajuda. Em fração, às vezes, em 1 minuto, a pessoa, ou o espírito já conseguiu ser resgatado e vai para um hospital, ou vai para algum local, alguma colônia. O André Luiz passou pelo umbral e permaneceu por lá. Foi sofrimento em cima de sofrimento. Ele diz que sentia sede, a água era lamenta, com lama. Mas tinha que beber aquilo. Sentia fome, tinha que comer umas folhas que tinha por lá, que eram completamente sujas, mas era o que ele tinha, não tinha outra opção. As necessidades fisiológicas, não tinha banheiro, mas ele precisava fazer as suas necessidades fisiológicas. E eles iam para os cantinhos para poder se aliviar. Olha que situação. Alguns momentos ele achava que tinha enlouquecido.
Depois a razão dele dizia, não, você não enlouqueceu. E 8 anos se passaram. Nesse momento ele começou a refletir. Deve existir algo. E lembrou do Velho Testamento que ele de vez em quando folheava, mas não acreditava em nada. Nesse momento ele começou a acender uma luzinha. Falou, nossa, deve existir esse Deus mesmo. E aí ele pediu ajuda e foi atendido. André Luiz, o primeiro livro que ele passou para o Chico Xavier através da psicografia foi O Nosso Lar. E tem outros tantos. Interessante, bom mesmo, excelente a literatura do André Luiz. Vou citar o exemplo do Luiz Sérgio. Luiz Sérgio, jovem rapaz, morava em Brasília, veio com os amigos para São Paulo para assistir uma corrida em Interlagos. Assistiram, quando estavam retornando, sofreram um acidente. Luiz Sérgio olhou para o rapaz que estava no volante, estava muito ensanguentado, estava muito precisando de ajuda, estava numa situação difícil. Ele saiu correndo, lembrou da família, em fração de segundos ele estava na residência dele, tentando conversar com o pai, com a mãe, para pedir ajuda, com os irmãos, e ninguém interagia com ele porque eles não estavam vendo ele, e nem tampouco ouvindo ele. Ele pensou, né, e lembrou do amigo que precisava de suporte. Em fração de segundos ele estava no local do acidente. E aí ele percebeu que ele tinha desencarnado. Ele recebeu todo o respaldo dos mentores espirituais. Por quê? Porque ele era um jovem alegre, feliz, de bem com a vida, tratava muito bem as pessoas. Ele tinha uma dinâmica completamente distinta do André Luiz. Ele aceitou, lógico, disse que ficou meio zonzo, mas conseguiu aceitar com naturalidade o seu desencarne. E temos aí uma imensidão de livros feitos pelo Luiz Sérgio. Posso indicar e falar também sobre os livros da Patrícia. O primeiro livro da Patrícia é Violetas na Janela. Ela era uma jovem, aos 19 anos, e aos 19 anos também deixou o corpo físico. Ela deixou o corpo físico, assim, num dia ela levantou, sentiu uma tontura, sentou na cama, quando encostou a cabeça, ela já percebeu que algumas pessoas estavam falando, nós estamos aqui para te ajudar e vamos te ajudar. E ela já foi levada para o hospital no astral. Ela teve um aneurisma, desencarnou rápido, passou aproximadamente 16 dias meio que dormindo, direto, assim, meio sonolenta, mas dormindo, não conseguia conversar com ninguém. E no 16º dia, ela conversou e percebeu, antes de alguém falar algo, ela já tinha percebido que tinha desencarnado. Aceitou com naturalidade. É importante você perceber que são 3 situações diferentes. Por exemplo, no caso do Luiz Sérgio, quantas pessoas sofrem acidentes e ficam sofrendo de dores? Muitas das vezes não existe mais resquício de acidente naquele local, mas aquele espírito ali fica sofrendo de dor, ali jogada no chão, ou se arrastando, ou blasfemando. Algumas pessoas desencarnam nos hospitais, a maioria conseguem ser ajudadas, encaminhadas para o hospital,
outras tantas ficam ali dentro do hospital, desencarnam e ficam zanzando por ali. Não aceitam ajudas. Por causa da frequência vibratória, por N motivos. Mas a prioridade é a frequência vibratória. É importante lembrarmos que ao desencarnar a pessoa não vira santo, não vira anjo. Ela continua com a mesma mania que ela tinha outrora, enquanto estava no plano físico. Então, se ela era uma boa pessoa, caridosa, ela vai continuar. Se ela era uma pessoa má, ela vai continuar. Se ela era uma pessoa arrogante, vai continuar. Se ela era uma pessoa calma, tranquila, vai continuar. O desencarne não deixa a pessoa melhor nem pior. Tá? É a frequência vibratória dela que distingue como ela será no plano espiritual e de acordo com o que ela vibra, é onde ela vai estar, com os seus afins. Assim somos todos nós. É importante nós termos essa clareza, essa compreensão maior. Como dizia Santo Agostinho, é preciso compreender para crer. É preciso crer para compreender. Se você tiver algumas dúvidas, mande um e-mail, terei prazer em esclarecer. É isso assim, com muita tranquilidade, sempre lembrando que nós temos um Pai que nos ama e que jamais nos desampara. Ficamos com beijos de luz para todos nós, agora e sempre.